Minha amiga mulher negra, eu tenho uma pergunta pra você. Você, por acaso, quando era criança, já ouviu alguém falar que você era forte? Especialmente depois de um momento que te machucou? Por exemplo, quando sofreu bullying, ou quando alguém machucou seus sentimentos de alguma forma, ou até mesmo fisicamente, você caiu, alguma coisa aconteceu. Alguém já te disse: "Você é forte", né? Pra mim também. E eu acreditei. Ser uma mulher negra forte parece ser um elogio, né. "Nossa, que mulher forte, que mulher potente, que mulher guerreira". É, mas tem um preço alto e eu já paguei 2 vezes. E é isso que eu tô aqui pra contar pra vocês. Hoje eu tô aqui pra contar como que, esse ser mulher negra forte leva a gente à exaustão e de forma que até a gente não percebe o quão cansada a gente tá, até que a gente desaba de vez. Eu vou compartilhar as 2 vezes, os 2 momentos em que eu acreditei que eu precisava ser muito forte, e aí eu fui, e aí eu desabei, as 2 vezes. Vem comigo. Se você sente que também precisa carregar tudo sozinha, que tá tudo nas suas costas ou que tá tudo muito pesado, vem comigo que esse vídeo é pra você. De onde vem a ideia de que a mulher negra é forte? Esse pensamento ele surge por conta de vários motivos, mas normalmente ele vem das pessoas que estão ao nosso redor, primeiro. Então a gente ouve das pessoas com quem a gente cresce, a gente ouve durante o nosso processo ali na infância, na escola, a gente entra no trabalho e aí as pessoas sempre aconselham a gente, reforçando que a gente é forte e dizendo que a gente precisa ser forte. Então, o nosso contexto em torno de nós, as pessoas, né, socialmente falando, têm essa visão de que a mulher negra é uma mulher forte, por vários motivos. O outro, o outro caminho por onde vem essa força é a nossa realidade. Eu como mulher negra, compartilho a mesma realidade de várias outras mulheres negras, que é você olhar ao seu redor e você pensar: "Ok, entendi, eu sou vista de alguma forma diferente aqui, ainda não entendi o ponto, mas existe alguma diferença aqui ao meu redor, e existe uma diferença, às vezes, de oportunidade, ou existe uma diferença, às vezes, de possibilidades. Então eu preciso criar as minhas próprias possibilidades. Eu preciso mudar, eu preciso fazer, eu preciso acontecer". Então aí a gente começa, quer dizer, a tomar posse desse "sou uma mulher negra forte", porque a minha realidade pede que eu seja essa mulher negra forte, né. Então a gente cria, através dessa visão externa, junto com as nossas percepções internas, a gente cria essa super mulher que, no fundo, não necessariamente é tão super assim. E o que que essa força significa na prática? A primeira coisa que eu percebi em mim é que quando eu tenho essa espero, essa percepção de que eu preciso ser forte, é que eu me senti sozinha. E aí sozinha eu não falo fisicamente, longe das pessoas fisicamente, mas eu me isolava nos meus pensamentos, nas minhas dores, me isolava nas minhas lutas, porque eu preciso fazer, eu preciso acontecer, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que passar por cima disso. E aí a gente acaba indo para a segunda coisa, que normalmente também é um outro ponto, que é a gente passa por cima da gente mesmo. Porque a gente se vê dessa forma, e aí a gente anda dessa forma, caminha dessa forma e passa por cima da gente mesma, porque essa necessidade, como a gente se vê sozinha, a gente tem essa necessidade de ser muito maior e muito melhor, não que alguém, mas muito maior para conseguir ultrapassar as barreiras que se põem na nossa frente. Então a gente se vê sozinha, com esse tanto de barreira, esse tanto de dificuldade, a vida real acontecendo, a gente se isola, aí a gente se faz muito forte e aí a gente se enfraquece, porque a gente não se percebe mais. Ignora as próprias vontades, ignora os desejos, ignora
leves e pequenos, às vezes, momentos de prazer, a gente passa por cima de tudo igual um trator, porque a gente tem que vencer e chegar no final. A que preço, mulher? A que preço? Tem uma frase da Beyoncé, eu não sei se é da Beyoncé, eu acho que sim, porque foi um discurso muito casual que ela fez, mas eu não sei se é dela, mas ela falou, que é assim, a gente não pode bater numa pessoa várias vezes. Toda vez que ela levanta, a gente bate, ela levanta, a gente bate. A gente não pode esperar que essa pessoa continue se levantando. Uma hora ela vai parar de se levantar. E às vezes a gente faz isso com a gente. Quando a gente pega um pouco de fôlego, um pouco de força, a gente passa por cima de tudo que é importante, por cima de tudo que pode trazer um alívio, por cima de tudo que pode trazer um respiro pra gente. A gente passa por cima de tudo isso e continua seguindo rumo ao objetivo que a gente quer alcançar. Mas a gente não consegue ignorar a nossa fraqueza, a nossa necessidade. Fraqueza que eu falo aqui não é a fraqueza de não conseguir, é a fraqueza das suas necessidades. Aquilo que você tem necessidade e não alimenta se torna uma fraqueza. Eu tenho fome. A fome não é uma fraqueza, mas se eu não me alimentar, eu vou ficar fraca. São necessidades. O primeiro burnout que eu tive foi na época da faculdade. Eu estava fazendo a minha primeira formação de contabilidade, e era uma faculdade que, no meio dela, eu fui percebendo que não era exatamente o que eu queria fazer, mas eu continuei. E aí, quando estava bem no finalzinho, eu tive certeza de que não era o que eu queria fazer. Eu não queria trabalhar com contabilidade, mas eu tinha que terminar. Hoje em dia, eu fico me perguntando se eu realmente tinha que, que terminar. Eu ainda não tenho resposta, mas é porque dói, gente. A gente passa por cima das coisas e a gente não calcula o quanto aquilo vai custar pra gente. E assim eu fiz. Eu terminei a minha faculdade, mas ali no finalzinho eu tive uma crise. Por quê? Por causa da faculdade, não apenas, mas todo o contexto. Eu penso que o burnout ele acontece com todo o contexto. O que aconteceu para causar essa crise? Eu ia para a faculdade de noite e trabalhava durante o dia. Eu nunca fui uma pessoa que se sentiu segura e confortável andando na rua de noite. E aí eu acho que nenhuma mulher negra vai se considerar segura andando de noite na rua, em qualquer lugar. Mas eu sempre tive um medo muito grande. E junto com essa situação estressante da minha faculdade, o fato do meu emprego, que eu trabalhava pela manhã, ser um trabalho de call center, juntou toda essa situação, e aí eu tive uma crise enquanto eu voltava da faculdade, com um susto que eu levei, achando que a pessoa ia fazer alguma coisa, mas o assunto da pessoa era com outra pessoa, era uma briga realmente, mas não era comigo. Mas eu tomei um susto tão grande que aquilo me engatilhou em uma crise de ansiedade. E ali eu percebi que eu já estava no processo de burnout e depois tive o diagnóstico. Então, esse foi o meu primeiro contexto de burnout. Esse primeiro burnout foi o que me trouxe para dentro dessa realidade, assim. Foi onde eu comecei a perceber que, nossa, isso existe, nossa, isso está acontecendo comigo. Eu tive várias questões de saúde mental que eu nunca tinha tido antes. E eu vou falar, eu nunca mais fui a mesma em vários aspectos. E anos depois, ano passado, 2024, eu tive meu segundo burnout. E aí já foi numa situação bem diferente. E aí eu acho bem interessante compartilhar com vocês, para que vocês vejam como que a gente percebe as coisas, né? No meu segundo burnout, eu estava aqui nos Estados Unidos, longe de toda e qualquer rede de apoio, e eu decidi que eu ia mudar a minha vida. Agora a gente ri, né? Eu decidi que eu ia mudar a minha vida completamente, ia resolver todas as pendências que eu tinha deixado com relação a estudo, com relação à profissão, ia mudar de carreira, sair da área da contabilidade e fazer um outro curso, ia finalizar os cursos que eu já tinha iniciado no Brasil, decidi fazer tudo de uma vez. E aí, sem apoio,
emocional, sentimental, sem estar próximo aí fisicamente das pessoas que eu senti amor e que eu sinto, né, amor às pessoas que são da minha rede de apoio, e de forma completamente desequilibrada, no sentido de que não existia um equilíbrio de vida pessoal e vida de estudante profissional. Isso eu mesma me impus, esse desequilíbrio, e saindo completamente do meu propósito de ter vindo para cá, que foi ter a experiência de morar fora, uma experiência completa, cultural, de dia a dia, de tudo. Eu me afastei de tudo isso e me isolei nos meus objetivos. De novo, passei por cima de tudo, passei por cima da vida como um trator, rumo aos meus objetivos. E aí eu tive o meu segundo burnout. Nesse segundo burnout, eu me assustei um pouco, porque eu comecei a perceber o quanto que estava me custando para viver, acordar e viver. Me custava muita energia, muita energia. Era muito difícil. Eu falava para minha terapeuta assim: "Nossa, mas por que é tão difícil? Por que custa muito? Por que é tão pesado?" Eu tinha me colocado de novo na mesma situação de estar sozinha, passando por cima de tudo, inclusive de mim mesma. Depois disso, eu aprendi que resistir o tempo todo não é viver. Que não dá pra gente viver no limite. Não dá. Todo o esforço que a gente faz além do nosso limite, ele traz uma conta depois. Nada de graça. Todo esse esforço e acima do meu limite, esse esforço extra, esse esforço subhumano que eu fiz, tudo isso que eu ignorei, todas as minhas necessidades que eu ignorei por tanto tempo, nos 2 burnouts, eu recebi uma conta muito alta para pagar. E essa conta eu vou pagar até o fim da minha vida, eu acho. Com sorte, quando eu tiver no finalzinho da vida, eu terminei de pagar. Mas é uma conta, eh, muito cara de pagar. Então esse vídeo ele vai como um abraço, porque eu vou dizer, assim, como que a gente pode não viver isso. Então para você que tá passando isso, vai como um abraço, e para você que nunca passou isso, vai como um alerta. Se cuida, não chega no seu limite. Sendo uma mulher negra, eu tenho um repertório de experiências muito parecido com o de várias mulheres negras como vocês. E aí a gente sabe que várias outras coisas nos afetam de uma forma muito específica, porque cada vida, né, cada realidade, cada experiência de vida é uma experiência específica. E aí eu consigo enxergar várias experiências em comuns no meio do grupo de pessoas, né, de mulheres negras. Sermos vistas como fortes, a gente tende a se esforçar a virar a barra. Imagina uma barra assim reta. A gente vai curvando a barra até ela quebrar. E aí quando ela quebra, a gente, eita, olha, passei do limite. Mas aí já quebrou. E como a gente tem socialmente essa visão de que sim, nós somos fortes, e em vários momentos a gente sim é muito forte, mas às vezes a gente esquece que a gente também é várias outras coisas além de forte, muitas pessoas acabam nem percebendo que a gente quebrou. E aí por quê? Porque a gente tá tão longe, a gente se isolou tanto, a gente foi para tão longe das nossas próprias humanidades, a gente não se abriu, a gente não conversou, as pessoas sequer têm a oportunidade de perceber que a gente está quebrada. E como que a gente sai desse ciclo? Como que a gente sai dessa necessidade de sentir que a gente precisa ir sempre no nosso limite? Eu preciso entregar 3 vezes mais. Você não precisa. Você não consegue. E não porque você não é forte o suficiente, mas é porque isso não vai te trazer a felicidade, a realização que você precisa para continuar. Então a primeira coisa que você precisa fazer é dividir. Divide essa carga, mulher, divide isso. Você não precisa carregar esse peso todo sozinha. Seja esse peso emocional, seja o peso literal de alguma coisa que precisa ser feita. Não precisa ser sozinha, não precisa ser tão pesado assim. Dividir isso. Aí tá pesado pra mim e só eu consigo fazer. Então divide em outras áreas. Divide o seu lazer com outras pessoas que vão te alegrar.
Divide suas alegrias com outras pessoas que vão celebrar às vezes mais que você mesma, porque a mulher negra também tem uma dificuldade de celebrar as coisas, as próprias realizações. Quando celebra é tão rápido que quando vê, já passou. O outro ponto é não ignora a sua necessidade. Não se ignore, não passe por cima das suas necessidades, não passa por cima da sua saúde, da sua vitalidade. Às vezes a gente passa por cima da nossa vaidade, esquecendo que a vaidade para nós, ela é algo muito importante, que às vezes trabalha a nossa vitalidade, a nossa energia para fazer as coisas acontecerem. Então não passa por cima de você mesmo, se cuida. Uma coisa que a minha psicóloga sempre me alerta, assim, me ajuda a identificar, é que se eu tô trocando os meus momentos de lazer, os meus momentos de autocuidado, por momentos de produtividade, por trabalho, por tarefas, por dar um check na lista. Quando eu começo a trocar essas coisas, assim, trocar praticamente vários desses momentos, ou quase todos os momentos, por simplesmente check na lista, por estar feito, trabalho realizado, é quando eu percebo que eu preciso parar e voltar para dar uma reanalisada na minha situação. Então se percebe, você tá parando de se cuidar porque: "Ah não, eu não faço mais maquiagem, porque daí eu acordo mais tarde, e aí eu chego mais rápido em tal lugar, e aí" pra quê? Às vezes aqueles 5 minutinhos de fazer a maquiagem ia ser justamente o que ia alegrar o seu dia, o que ia te deixar se sentindo orgulhosa de você mesma, que ia te deixar se sentindo poderosa e você ia conseguir realizar suas tarefas com um desempenho melhor. Porque quanto mais a gente se ignora, mais fraca a gente fica. É o que eu falei, é a sua necessidade. Se você precisa comer, ignorar que você está com fome não vai matar a sua fome, vai te deixar cada vez mais fraca, com mais vontade de comer, mais necessidade de comer. E a última coisa é: não queira provar nada pra ninguém, nem pra si mesma. Agora pegou, né? Nem pra si mesma. A gente quer provar pra gente mesma que a gente é capaz. A gente quer provar pra gente mesma que a gente vai mudar a nossa vida, que a gente vai mudar a vida da nossa família, que a gente vai fazer isso, que a gente vai fazer aquilo. Eu quero provar pra Dandara pequena, pra Dandara criança, que eu cumpri o que eu falei quando eu tinha 6 anos. A que custo, mulher? A que custo? Você não precisa provar nada pra ninguém, nem pra você, nem pra ninguém de fora que tá assistindo a sua vida. Você precisa viver e fazer os seus passos caminharem de forma que você consiga chegar no seu objetivo. Se você tentar começar a provar pra você, porque quando a gente quer provar, a gente não quer: "Ah, eu vou provar ao longo da vida", não, a gente quer provar agora. Eu quero te mostrar agora que eu consegui, eu quero te mostrar agora que eu sou capaz. Esse é o problema. Mas quando você fala: "Não, eu não quero provar nada pra ninguém. Eu vou fazer o meu melhor, mas eu não quero provar nada pra ninguém". Não tem tempo. Você vai no seu ritmo. Você vai no seu na sua suprindo as suas necessidades. "Espera, eu preciso fazer isso. É, mas eu também preciso ter o meu momento de lazer". Ok, vamos equilibrar, vamos caminhar. O resultado tá no futuro. O resultado não tá aqui no agora. Ele tá lá na frente. Então continua caminhando, sabe? O mínimo que você faz, quando você só tem o mínimo pra entregar, é o seu máximo. Então faz o mínimo, pelo menos em todas as áreas da sua vida. A gente desequilibra a balança e aí não faz nada na área pessoal, na área de sentimentos, na área, sabe, de autocuidado, e aí coloca tudo pra área profissional, para trabalho, para os outros, para todo mundo, menos pra gente. Se você não consegue entregar muito em algumas áreas hoje, entrega pelo menos o mínimo. Não queira provar pra ninguém que você é capaz. Você é capaz. O fato de você continuar mostra que você é capaz. Só continua, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te abraçado e me deixa saber aqui. Eu vou fazer desse espaço um espaço seguro. Deixa saber se você já passou por alguma fase dessas turbulenta. Espero que não 2 vezes como eu.
Mas me deixa saber se você já passou por alguma dessas fases, assim, algum momento desse. E não se esqueça de você. Se você puder levar só uma coisa desse vídeo todo, de tudo que eu falei, não se esqueça de você e não tente provar nada pra ninguém, nem pra você mesma. Só viva, só faz, só faz, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo.